Senhoras e senhores, chegamos à semana do draft da NBA. Aquela semana... Porque essa semana acontece muita coisa lá, cara. É muito entretenimento. Não só os jogadores novos que entram na liga, mas também muita movimentação, trocas, enfim. E eu vou tentar um pouco dar um norte para você que está assistindo ao vídeo do que pode acontecer nessa noite do draft, quinta-feira, dia 22 de junho. Eu separei alguns mock drafts, que são aqueles artigos em que os especialistas que acompanham esses jogadores jovens, esses prospectos, eles tentam prever o que vai acontecer, né? São os 10 mais conceituados e fiz ali uma média de ver que jogador aparecia mais sendo selecionado por qual time. Porque assim, eu obviamente não sou um cara que acompanha muito basquete universitário e outras ligas amadoras, profissionais também, né? Gente, se estiver errado, não me condenem, tá? Eu sou só o mensageiro. Quem tá falando isso são eles, mas acho interessante vocês saberem mais ou menos o que está sendo esperado dessa noite. A primeira escolha é a mais óbvia de todas. Ninguém tem dúvidas que vai ser o Victor Wembanyama, escolhido pelo San Antonio Spurs na primeira escolha. Vai chegar na liga como o cara mais alto da NBA, o cara com a maior envergadura da NBA, um jogador que consegue conduzir a bola como se fosse um armador, driblar, fazer a finta, arremessa do perímetro, por mais ainda que não tenha números tão bons, mas tem essa projeção. Enfim, um jogador que pode apagar posses inteiras na defesa, que no ataque é imprevisível, porque ninguém tem como bloquear um arremesso de um cara de 2,24 m. E aí, a partir da segunda escolha, que começa a ficar legal, cara. Os especialistas dizem que o Charlotte Hornets está um pouco na dúvida sobre quem escolher, mas a maioria dos especialistas diz que o mais cotado é o Scoot Henderson, é o jogador que foi o armador do G-League Ignite, da Liga de Desenvolvimento da NBA, um jogador que tem um perfil, se projeta um pouco como o Derrick Rose e o Russell Westbrook no auge deles, né? São chamados até de combo guards, um jogador que é possível que seja o armador principal, mas também pode jogar fora da bola, atacando a cesta, tendo um papel mais de pontuar ao invés de tanto de armar. E muita gente acha que talvez ele não se encaixe tão bem com o outro armador que já existe lá no Hornets, que é o LaMelo Ball. Mas, no meu entender, eles dois podem jogar juntos muito bem. O LaMelo Ball é um jogador que tem a característica mais de armar para os outros, né? Pode jogar um pouco fora da bola arremessando de 3, enquanto o Henderson, que por enquanto ainda não é um arremessador, não parece ser um arremessador tão consistente, pode ser o cara que pega a bola e ataca a cesta. Mas há quem diga que o Hornets pode escolher o Brandon Miller, que é o ala que saiu da Universidade do Alabama. Ele é aquele protótipo de jogador que todo time hoje em dia quer, né? O ala que pode jogar ali na posição 3 ou 4, é alto, é longo, passa, cria o próprio arremesso, talvez não tão bem, pontua, defende. A grande questão dele é que não se sabe o quanto ele pode crescer ainda, né? Ele tem ali o pacote básico que vai dar a ele um lugar na liga. Não se sabe ainda até onde ele pode chegar e por isso os especialistas na maioria entendem que o Henderson é o mais cotado para ir na escolha do Hornets. E uma outra dúvida que surgiu recentemente foi depois dos rumores que o New Orleans Pelicans, que tem a escolha 14, está pensando em subir para pegar o Scoot Henderson. E a forma mais garantida de conseguir isso é justamente trocar pela segunda escolha, e talvez eles estejam dispostos a oferecer Zion Williamson ou até o Brandon Ingram para atiçar o Hornets. Talvez aí a gente pode ter a primeira grande troca da noite. Bom, na terceira escolha, aí a gente tem uma probabilidade maior de troca. Isso porque ela pertence ao Portland Trail Blazers, que vai ficar entre o Scoot Henderson e o Brandon Miller, quem sobrar aí nessa segunda escolha. Só que a questão no Portland Trail Blazers, o Damian Lillard, ele já deixou claro que quer que o time pense no agora. Então, existe a grande probabilidade, né? Existem boatos até de que o Lillard, se o time resolver ficar com o jogador draftado, vai pedir para ser trocado. Então a gente não sabe ainda o que vai acontecer, mas o mais provável é que seja o Miller, seja o Henderson, esse jogador que cair no colo do Blazers, seja trocado por algum veterano, alguma estrela que possa colaborar imediatamente nesse elenco. Então ali também existe uma expectativa de troca bem grande. Na quarta escolha também tem projeção de troca. O Houston Rockets está aí nessa reformulação que talvez culmine no retorno do James Harden, um jogador que com certeza vai ter muita bola na mão. Se o Rockets tem essa lacuna, né, essa carência de um armador principal, ainda não tem um jogador que seja tão confiável nessa posição. E aí é curioso, porque o jogador mais apontado como possível escolha do Rockets é o Amen Thompson, um cara que veio da Overtime Elite, aquela liga alternativa, né, ao basquete universitário, também um pouco a G-League. O Amen Thompson
é um dos irmãos gêmeos Thompson, um jogador que tem um perfil mais de armador, muito alto para a posição de armador, tem um perfil de atacar bastante a cesta, mas por outro lado um arremesso muito fraco, um arremesso de média e longa distância com números bem ruins, uma mecânica que é tida como inconsistente. É um projeto a ser lapidado, depende muito do que o Rockets vai fazer e deles já saberem o que está se desenhando na noite do draft. Na quinta escolha, o Detroit Pistons é cotado para escolher o Cam Whitmore, um jogador que veio da Universidade de Vila Nova, que é um jogador muito atlético, né, com muita capacidade de pular e de, enfim, criar jogadas para ele na base da força. Tem uma capacidade de finalização muito boa, mas muita gente acha que ele não tem um feeling muito bom para o jogo, né? Um número de assistências muito baixo, desperdícios bem maiores. É um jogador que é tido assim como aquele cara que a bola vai para ele e depois não volta. Ele sempre está com mentalidade de pontuar, de ir para a cesta e não está olhando muito para os outros. Enfim, algo a ser lapidado a longo prazo se ele for a escolha do Pistons. Na sexta escolha, o Orlando Magic, os analistas eles não chegaram a um consenso. Não tem nenhum jogador que apareceu mais como cotado na escolha do Orlando Magic. Eu acho que juntando um pouco isso com talvez as necessidades do Magic, eles podem ir no Ausar Thompson, que é o irmão gêmeo do Amen Thompson, que apareceu lá na quarta escolha no Houston Rockets. O Ausar, por mais que ele tenha o mesmo perfil físico do irmão, ele tem um jogo mais semelhante ao de um ala, de um wing, né? É um jogador que tem um arremesso talvez um pouquinho melhor do que o irmão, pode ser um criador de jogadas secundário e um grande defensor. Essa é a expectativa que existe sobre o Ausar Thompson, que pode ser o escolhido aí no Orlando Magic. Na sétima escolha, o Indiana Pacers, o jogador que mais aparece mencionado é o Jarrett Walker, que veio da Universidade de Houston, tende a jogar na posição 4, tido como um dos melhores defensores dessa classe, com potencial para ser All-Defense Team. É um jogador muito versátil na defesa. No ataque ainda tem coisas a ser trabalhadas, né? Ele é um ótimo passador, mas ainda não tem tanta capacidade de criar o próprio arremesso, de pontuar, de ser um bom arremessador de longa distância, mas pode ser trabalhado. Talvez não vá ser uma estrela, mas pode ser um ótimo jogador complementar. Um time que já tem uma estrela, né? O Haliburton. Na oitava escolha, digam aí pra mim vocês, porque eu tô gravando isso antes de ter qualquer confirmação, digam pra mim se o Bradley Beal já foi trocado. Já foi? Sim! Eu não tenho como saber ainda, mas eu acho que isso não vai mudar a movimentação do Washington Wizards no draft. Na oitava escolha, o jogador que é mais cotado, né, a maioria dos especialistas diz que vai cair para o Wizards, é o Anthony Black, um armador da Universidade de Arkansas, um cara muito alto para a posição, tido também como outro jogador com potencial de ser um defensor de elite, e um cara bem cerebral, que entende, que enxerga o jogo e que vai criar aquela jogada que de repente nem todo mundo está esperando. Na nona posição, o Utah Jazz também é um outro time que tem várias possibilidades, vários caminhos que eles podem adotar, mas existe um jogador mais apontado do que os outros como provável escolha do Jazz, é o Taylor Hendricks, da Universidade de Central Florida, um cara de 19 anos, com um ótimo perfil físico, né? Bastante alto, bastante longo, arremessa muito bem da linha de 3, o defensor bastante versátil. E por que ele aparece só na nona escolha, né? Muita gente acha que ele não tem ainda a capacidade de criar o próprio arremesso, de se virar com a bola nas mãos, e por isso ele aparece mais abaixo na nona escolha. E na décima escolha, que vai ser a última que eu vou colocar aqui nesse recorte, a do Dallas Mavericks, que no meu entender também é uma das escolhas que mais tem chance de ser trocada, isso porque o Mavericks está pensando muito do presente, então eu não imagino que eles vão manter esse jogador escolhido, a não ser que realmente não tenha conseguido encontrar nenhuma troca. E na escolha do Mavericks, o mais cotado é o pivô Derek Lively, que veio da Universidade de Duke. É um pivô assim bem tradicional, né? Ele tem ótimas medidas também de altura e envergadura. Defensivamente pode contribuir muito, mas no ataque é bastante cru ainda. Mas nesse momento é o que aparece como a décima escolha, a provável décima escolha do draft, seja lá quem for ficar com essa escolha. Eu ainda vou dar mais um jogador de bônus que apareceu em alguns momentos, em alguns especialistas, como um jogador cotado no top 10, que foi o Grady Dick. Saiu da Universidade de Kansas, tido como um dos melhores arremessadores dessa classe, tem uma boa altura, pode ter um potencial também de defensor e de criador das próprias jogadas, se bem atrapalhado. É um jogador que pode aparecer aí como alguma dessas 10 primeiras escolhas, além dos outros nomes que eu já mencionei. Bom, gente, aqui para fechar esse vídeo, só deixando bem claro que o draft, muita coisa está condicionada a onde esses jogadores vão aparecer, né? Tem um pouco, lógico, do talento nato do jogador, mas a situação em que ele desembarca também faz muita diferença, por isso eu acredito que nem sempre o melhor jogador, os melhores jogadores são necessariamente os que estão lá em cima do draft. Pode acontecer daqui a alguns anos
os melhores jogadores desse draft não serem exatamente nenhum desses 10. Duvido muito que não seja um Wembanyama. É sempre uma situação que pode acontecer. Se você discordou de alguma coisa, se você quer acrescentar alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Acrescenta aqui alguma observação, se você acompanha mais, se você está mais ansioso por algum jogador em algum time. E não se esquece de se inscrever no canal, tá? Beleza? Até a próxima, gente. Valeu!